Agora sim, a gente volta, ó, com a mão livre, né? Ai, vamos dar um abraço pra começar bem a semana, vem? Eita, coisa boa! Gente, sou outra mulher. Aqui, ó, quando coloca o microfone em mão aqui na minha mão, pronto, fico dura, parada. Agora não, agora a gente volta. E a quem chegou aqui também, doutor, vamos conversar muito hoje, né, sobre essas doenças que aparecem aí no outono, né? A gente estava conversando, eu e a doutora aqui, e são diversas. As crianças e os idosos, eles sofrem demais nessa época do ano. Tá aqui de volta com a gente, doutor Edinaldo José Bastos, que é otorrinolaringologista. Muito obrigada pela presença mais uma vez, viu, doutor? Muito obrigado de novo pelo convite. Espero que a gente tenha uma tarde bacana aí conversando sobre essas doenças que aparecem aí no inverno. Eu tenho certeza que sim. Gente, vale lembrar também que hoje, né, começou a campanha da vacinação, da vacina contra a gripe. Hoje começou para os profissionais de saúde, daqui a pouquinho também para todo mundo. O que é legal salientar é que essa vacina começa bem nessa época, geralmente, que é onde as pessoas mais ficam gripadas, mais têm problemas com essa coisa, sabe, de lugar muito cheio, muito fechado. A gente tem que tentar evitar e tem que se cuidar, tá bom? Então, hoje começou, foi dada a largada aí a campanha da vacinação H1N1. E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, mas antes, olha só o que eu tenho para mostrar para vocês. Que coisa linda! Olha só, olha o que você vai ganhar. Gente, que presentaço esse! Tá lindo demais! Olha só, é um kit chá. Então você vai ganhar aqui uma caneca personalizada do Mais Saudável. Ó, eu proponho uma coisa. Eu vou fazer uma coisa mesmo para que vocês possam visualizar o que vocês vão ganhar, porque é muito lindo, gente. Lucas, quem é que fez? A Saúde a Granel, gente, ó, um beijo pra vocês aí da Saúde a Granel, viu, gente? Que carinho. Olha só, que amor. Eles personalizaram aqui a canequinha do Mais Saudável pra você tomar um chá gostoso agora nessa época do ano, hein? Outono, aquele friozinho chegando e a gente tem que aquecer a garganta, eu que o diga. Aí a gente tem aqui, ó, olha que coisa mais linda, gente, que você vai ganhar. Aí tem chá de maçã, tem o açúcar mascavo, tem o açúcar de coco, olha os vidrinhos, coisa mais dengosa, mais linda. Tem chá de hibisco, que todo mundo adora, e tem o chá de camomila. Então, esse kit chá aqui, ó, gente, olha que coisa mais linda. Depois que acabar, você pode usar esse vidrinho aqui para colocar tempero. Ah, que charme, ó, tá muito lindo. Então, esse kit vai chegar na sua casa no final dessa semana. Você já sabe qual é o nosso tema, né? A gente vai falar hoje sobre as doenças, as gripes, enfim, tudo que acontece nessa estação que é o outono. Então, para isso, pega o telefone e começa a ligar pra gente, 0800 777 0021, tem também o 19 3871 9620. E sexta-feira eu vou sortear esse kit lindo pra você aí na sua casa. Ah, é quinta-feira porque sexta é feriado e a Rede Século 21, gente, tem uma programação pra você na sexta-feira que vai ser emocionante, você não pode perder. Então, quinta-feira, coisa boa, tá bom? Quero agradecer também a Camicado, gente. Olha só como é que tá o nosso estúdio. Cada coisa mais linda, né? Afinal de contas, domingão agora a Páscoa. Camicado, um beijo pra vocês aí, viu, Jéssica? Ó, diretor, pode colocar uma musiquinha aqui embaixo pra gente, pra dar aquele gás, tá? Voltando aqui, vamos falar sobre os sintomas comuns no outono, tá bom? Doutores, muito comum, né? Já que a gente vai falar de todas as ites e da gripe também, que acomete muito, né, nesse momento, nessa estação, que é o outono, a gente tem que falar um pouquinho dos sintomas. Então, primeiro é a febre, depois a gente tem dor de cabeça, depois, automaticamente, os espirros, a garganta inflamada, a tosse e as dores musculares. Esses são alguns dos sintomas que acontecem com a gente quando a gente pega ou uma gripe, ou uma bronquite, ou uma rinite, ou uma sinusite. Mas a gente foi até um hospital para saber, né, para conversar com o pessoal do hospital, com os médicos do hospital também, a quantidade, o quanto cresce em porcentagem o número de atendimentos nessa época do ano. Dá só uma olhada, pode rodar. A chegada do outono traz as baixas temperaturas e com elas as doenças respiratórias. Nos hospitais, a busca por atendimento aumenta cerca de 30%. As doenças respiratórias, em geral, elas são ao longo de todo o ano constantes. Nessa época do ano, no outono, a gente começa a ter um tempo mais seco, mais frio, então aumenta a incidência.
não exatamente pelo frio, mas pelo quadro do tempo. O ar fica mais seco, os poluentes aumentam, a concentração de poeira no ar e, principalmente nesse momento, a gente tem uma transmissão aumentada dos vírus. A mudança de estação atinge principalmente as crianças. As mães devem tomar alguns cuidados. A escola, ela é um grande vetor de transmissão de doenças, porque as crianças, elas têm um contato íntimo muito maior que os adultos, elas frequentam uma altura mais baixa, né? Então eles ficam no chão, brincando todos juntos. Então essa situação, ela é muito propícia para ter o desenvolvimento desse tipo de doença. Mas a prevenção é a higienização de tudo que for ser usado pela criança. Então chupeta, mamadeira, paninho e cobertores, tentar evitar, não ter isso daí, né? Eu sei que tem muita criança que tem bichinho de pelúcia, tentar evitar. Agora, a prevenção é a higienização do ambiente, principalmente. Apesar de sintomas parecidos, as doenças respiratórias se diferem da febre amarela. Por isso, é preciso procurar a ajuda de um médico. Bom, nesse período de seca, de baixa umidade do ar, a gente tem que tomar muita atenção em relação às crianças, os idosos, as pessoas alérgicas, para que eles tenham uma reposição de hidratação, para que não fiquem em ambientes muito fechados, então uma ventilação adequada. Crianças que já estão em creches, em escolinhas, fazer uma boa proteção, uma alimentação saudável, para que essa não seja uma disseminação nesses ambientes fechados. As características da estação fazem com que doenças como asma, rinite e gripe se manifestem com mais força. Porém, algumas medidas podem ser tomadas como prevenção. A febre amarela é, em geral, uma doença que dá mais difusamente. Então, nós temos uma dor articular, uma dor nos músculos, a pessoa tem muita dor de cabeça, eventualmente um desconforto digestivo. E as doenças virais de vias aéreas respiratórias, superiores ou inferiores, elas proporcionam mais muco, mais um estado de congestão nasal, congestão dos olhos, a pessoa fica com a garganta irritada. Então, ela predomina nas vias aéreas superiores e inferiores em relação à febre amarela, que dá mais dor no corpo. Muito bom, Camila, adorei. A gente tem uma tela aqui também para diferenciar esse lance da gripe. Pode colocar pra gente? É a gripe e a febre, né, Lucas? Que a gente vai colocar aqui, ó, gripe e resfriado, desculpa. Então, primeiro, gente, dor muscular, né? A febre alta, a dor de cabeça, a fadiga e os calafrios. Esses são os sintomas aqui da gripe, certo? Agora, quando a gente tem o resfriado, a gente sente a falta de apetite, a dor de garganta, o espirro, a tosse e até, algumas vezes, vômitos. Mas a questão aonde eu quero chegar é, doutores, por que essa época do ano ela é tão propícia para essas doenças mesmo? Como a gripe, bronquite, as doenças respiratórias e a gripe. O que acontece? Bom, pode responder, doutor. O microfone tem que ficar pertinho. Mais perto, tá bom assim? Beleza. Então, gente, o maior problema dessa época é principalmente as alternâncias de temperatura. Nós estamos mudando de uma estação para uma outra estação. Então, o outono tem essa característica, né, dessas mudanças constantes. Dias mais, às vezes, quente, à noite esfria, e aí chove, e porque a chuva também traz o resfriamento, e depois começa a ressecar, né? Começa o ar ficar seco. E a secura do ar, como já foi falado, o próprio frio, eles propiciam, não é, irritação já básica das vias aéreas, né? Então, o que são as rinites, as sinusites, né? Até as bronquites, asma? Tudo é uma reação do organismo da gente às agressões do meio externo. Para o nariz funcionar bem, para a garganta funcionar bem, para os pulmões funcionarem bem, primeiro você tem que respirar pelo nariz. Isso é básico, né? Quando ocorre a obstrução nasal, você começa a respirar pela boca e aí o ar deixa de ser filtrado, deixa de ser aquecido, deixa de ser umidificado. E aí, umidificação, diminui a umidificação, resseca o nariz tem que produzir mais muco. E aí, muitas vezes, espessa. Outra coisa também que acontece, o próprio frio, ele diminui a motilidade de uns pelinhos que a gente tem lá por dentro. Não esses pelinhos mais externos, mas os ciliozinhos das células. E elas diminuem o movimento e também diminui essa drenagem natural do muco do nariz para a garganta. Então, isso tudo propicia, além da dificuldade da limpeza, da autolimpeza
que a gente faz é a estase de secreção. Então, estase de muco, estase de secreção facilita a infecção. A gente tem uma tela ali, doutor, tá vendo? O seio frontal, né, que são os seios paranasais. Então, estamos aí, pode colocar para o Brasil, tá aí, o seio frontal, o seio etimodial, o seio estenoidal e o seio maxilar, né? O que é cada um desses? Eu gostaria que o senhor explicasse. E nesse momento em que o senhor fala dessa higiene, dessa limpeza, dessa lubrificação, eu, por exemplo, tenho por hábito todos os dias mesmo. Eu pego o soro fisiológico, não sei nem se está correto, mas eu pego uma seringa, né? Coloco o soro nessa seringa e lavo as duas narinas. Eu tenho por hábito isso mesmo, porque eu falo muito, enfim, às vezes estou em ambiente mais fechado, a gente vive num ambiente com ar-condicionado e eu acho que isso ajuda muito. Então, quando eu estou fazendo essa lavagem em cada uma das minhas narinas, eu estou lavando o quê? Todos esses seios, enfim, o que acontece aqui? Eu queria que você explicasse o que é isso aqui. Então, primeiro que os seios paranasais são cavidades que a gente tem dentro do osso, não é? E que estão todas elas ligadas com o nariz, não é? E elas são ligadas por caninhos muito estreitos. Então, qualquer obstrução nasal pode obstruir a drenagem natural desses seios e pode, pior que isso, evitar que entre ar lá dentro. Porque o ar é que faz a limpeza, faz a oxigenação, não é? Do nariz e desses seios, desses buracos que tem dentro da face. Quando ocorre alguma obstrução nasal por acúmulo de secreção ou por um processo inflamatório, né, causado por algum vírus, bactéria, ou pela própria mudança de temperatura, esses caninhos que drenam desses buracos para dentro do nariz, eles são obstruídos e aí começa a acumular secreção. Além disso, além de acumular secreção, deixa de ventilar, deixa de oxigenar, ambiente propício para o crescimento de micro-organismos. Então, aí é que acontecem as sinusites. Tá. Não é? Então, as sinusites acontecem dentro desses buraquinhos. Doutor, muita gente confunde e acha que a rinite a sinusite é uma consequência de uma rinite mal curada. É isso? Ela tem relação? Ou não tem relação nenhuma? A rinite, na verdade, é uma inflamação do nariz. A rinite pode ser causada por fator alérgico, irritativo, pode ser causada por química, né? Então, por odores, né? Então, qualquer coisa pode irritar. A partir do momento que a mucosa é irritada, ela começa a liberar certas substâncias que a gente chama de vasoativas, então começa a haver secreção nasal e aí essa irritação propicia também a infecção por germes que já existem muitas vezes dentro do nosso nariz e que muitas vezes eles aproveitam a oportunidade para infectar. E aí, secundariamente, é que vem as infecções. Uhum. Então, rinite a rinite, na verdade, é uma inflamação do nariz. Tá, é uma inflamação que ela tem um gatilho através de um processo alérgico? Ou nem sempre também? Então, processo alérgico é um dos principais. Mudanças de temperatura, então mudança do ar. Nós criamos um ambiente, nas grandes cidades principalmente, que é um ambiente de poluição. Sem dúvida. Não é? Então, a própria poluição é um irritante contínuo para a população das grandes cidades. E no campo também, e aqui na nossa região é muito importante a gente lembrar, ainda se queima a cana, né? Ainda se queima e não só isso também, né, doutor? Além da queimada também, o próprio pólen das flores e tudo mais, sim, né? A gente tem aqui a diferença, gente, da sinusite e da rinite. Presta atenção aí, Brasil. A sinusite, tá bom? Ela pode causar o quê? A congestão nasal, um muco nasal excessivo, um gotejamento pós-nasal, a cefaleia, a facialgia. O que é? Uma dor na face, doutor? Dor na face. Tudo que é algia é dor. E essa dor aqui da sinusite é bem na testa, né? É nessa região aqui, assim, pelo menos quando eu tinha crise, era nesse momento aqui. Era nessa região. Tosse e febre. Aí a gente tem a rinite, tá? Então a rinite, ela vai trazer congestão nasal, da mesma forma, a coriza, um purido nasal, uma conjuntivite alérgica, que é essa questão de ficar toda hora coçando o seu olho, coçando o seu nariz. É uma loucura. Prega nasal e os sintomas sazonais. Agora, a gente entendeu aqui a diferença, né? Só que tem muita gente, por exemplo, eu escuto, não sei se é correto, a gente já teve aqui uma matéria com o Dr. Bactérias, ele já falou sobre isso, dessa questão de tempo seco, a umidade cai e a gente começa a querer umidificar os nossos ambientes. Isso é bom? Isso é ruim? Vocês vão me responder daqui a pouquinho, tá bom? Porque eu vou para um rápido intervalo. Você não descola, que eu vou e volto voando. Claro, né? Deixando você aí nesse começo de semana como? Diz pra mim? Mais saudável, me espera.